abrimos a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, o primeiro evangelho que aparece é o de Mateus. O próprio livro de Mateus descreve quem foi Mateus. Cita que ele foi um cobrador de impostos, cita que ele foi um dos 12 escolhidos para ser discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. Tem muitas referências. Provavelmente ele tenha sido dos 12 apóstolos aquele mais questionado, porque na época de Jesus, quem era cobrador de imposto era odiado pelo povo. Então, como uma pessoa odiada pelo povo seria uma seguidora, seria um apóstolo? Então, talvez ele tenha sido, no primeiro momento, o mais questionado. Mas o livro de Mateus nos dá um parâmetro, uma ideia de qual foi o trabalho de Mateus, qual foi a continuidade da sua vida, apesar do evangelho ser direcionado para Cristo. Quando passamos para o segundo livro, que é o Evangelho de Marcos, o próprio Evangelho de Marcos não fala de Marcos, não cita Marcos em nenhum momento daquele evangelho. Então surge uma pergunta: quem foi o discípulo Marcos? Esse é o objetivo principal desse vídeo. Na verdade, o seu nome era João Marcos. João era um nome judeu e Marcos um nome romano. Porém, vamos tratá-los para que não tenhamos confusão de Marcos como foi denominado em seu evangelho. Ele era filho de uma mulher chamada Maria, uma mulher muito cristã, muito temente a Deus. Eu digo isso porque ela tinha uma casa em Jerusalém, e ali em Atos 12:12, você vai perceber que Pedro sai da prisão e vai caminhando pelas ruas e chega a essa casa da mãe de Marcos, de Maria. E ali a igreja estava reunida. Então Marcos foi criado em um ambiente cristão, onde a sua mãe era muito temente. Se você analisar o tempo em que vivia Marcos, sua mãe, os romanos dominavam o mundo. E Roma era o maior império. Tinha aproximadamente 1 milhão de pessoas, que era um número muito significativo para a época. Então a mãe de Marcos se expunha, porque ela fazia reuniões em que, se provavelmente o Império Romano ou soldados romanos desconfiasse que era alguma reunião para tramar contra o imperador, facilmente a sua casa, os seus bens seriam queimados. Então era uma mulher que se expunha para que o evangelho crescesse, para que a igreja se reunisse. E é esse o ambiente em que Marcos é criado. Mas continuando as passagens de Marcos pela Bíblia, nós chegamos em Atos 12:25, onde ele participa da primeira viagem missionária na época, chamado Saulo e Barnabé. Barnabé vai buscar Saulo em Tarso para fazer uma viagem missionária pela região ali de Antioquia. E nessa viagem, a primeira viagem missionária de Paulo, que na época se chamava Saulo, João Marcos, o Marcos, estava presente como um auxiliar, um ajudante ali, porque ele ainda era muito jovem. E nós observamos ali, nessa passagem descrita ali em Atos 12:25, que no meio dessa primeira viagem missionária, Marcos ele se afugenta. Ele fala: eu não vou continuar essa viagem. O texto bíblico não explica por que ele não quer continuar, só fala que ele desiste no meio da viagem e retorna provavelmente para Jerusalém, para a casa da sua mãe. E o texto não nos deixa essa compreensão clara de o porquê Marcos abandona. Nós sabemos que Saulo, que se tornou Paulo, naquele momento estava entrando por cidades que estava sofrendo apedrejamento, estava sendo muito criticado. Então eu particularmente acredito que Marcos ainda era muito jovem, imaturo, e quando começou a ver aquele ambiente hostil, de agressividade, podendo gerar até morte, ele talvez tenha resolvido retornar. Pois bem, Saulo que se torna Paulo e Barnabé continuam a viagem. Eles retornam para Jerusalém. Teve um grande sucesso essa viagem missionária. Deus apareceu com poder e maravilha, algumas curas, e eles estão muito alegres após uma reunião ministerial que define doutrinas. Uma divergência de doutrina ocorreu após essa viagem,
e ali naquela reunião ministerial eles decidem que não vão impor aos outros povos aquela cultura, aquela doutrina cultural dos judeus, como guardar os sábados e outros. Então eles definem apenas alguns pontos que deveriam ser levados para os gentios que poderiam sim se batizar. Pois bem, Barnabé então, muito contente, muito alegre com aquela reunião, chama Paulo, agora ele já chamava Paulo, para a segunda viagem missionária. Isso está ali em Atos 15, 37 aproximadamente até o verso 40. Mas Paulo rejeita a presença de Marcos. Não sabemos também por que Paulo rejeita a sua presença. Eu particularmente acredito, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma viagem missionária, que quando nós estamos em uma viagem missionária ali, guiado por Deus, muitas dificuldades como essa de Paulo aparecem. Mesmo que não seja uma perseguição física como aconteceu com Paulo, pode acontecer algumas perseguições espirituais, né? E quando estamos com uma pessoa que ela, digamos, está imatura espiritualmente, ela começa a ver aquelas dificuldades e criticar. Nossa, Senhor, dá um exemplo de nosso tempo. Será que esse carro vai passar por aquela terra? Será que a gasolina vai dar ao final? Será que a gente vai conseguir chegar? Eu acredito que esse estímulo negativo, talvez naquela primeira viagem, tenha impactado Paulo de tal forma que ele rejeita. Ele deve ter pensado o seguinte: é melhor eu ir sozinho do que ter uma pessoa me empurrando para trás, porque já é difícil eu conseguir alcançar todos esses povos, esses gentios, porque psicologicamente, já externamente a influência é muito negativa. Imagine internamente dentro do meu grupo tendo uma pessoa com uma influência psicológica negativa, né, para derrubar, como pessimista. Então eu particularmente acredito isso, mas não sabemos. O certo é que Marcos ele é rejeitado, e se está ali em Atos capítulo 15, 37 a 40. Então Barnabé, que era primo de Marcos, pega Marcos e viaja em direção a Chipre, e Paulo vai com Silas, discípulo, para outra região, para a região sentido Europa. Pois bem, surge então uma pergunta: será que Paulo e Marcos, que são figuras centrais do Evangelho do Novo Testamento, são irmãos em Cristo, terminam a sua carreira de forma como inimigos, brigados, com os corações enrijecidos? E isso não vai contra todos os nossos ensinamentos cristãos, perdoa 70 vezes 7, a comunhão da Santa Ceia? Como podemos explicar isso? Isso está descrito ali em Filemão. Entre a primeira e a segunda prisão de Paulo, então Paulo sai para a segunda viagem missionária, sai para a terceira viagem missionária, retorna a Jerusalém, eles tentam aprisionar e matar ele, ele vai para Cesareia Marítima, de Cesareia Marítima fica ali durante 2 anos, sendo questionado, sendo interrogado, e ele pede para ser julgado em Roma. Ele pega um navio, naufraga esse navio ali na ilha de Malta. Ele, depois de 3 a 6 meses, chega em Roma, fica aprisionado na primeira prisão. Essa primeira prisão é uma prisão doméstica. Ele tem alguns benefícios, ele pode conversar com os irmãos, ele pode pregar até para os soldados romanos que estavam ali tomando conta dele. E ele sai, tem um período que ele sai entre a primeira e a segunda prisão. E é nesse período que ele escreve Filemão, o livro de Filemão. E nesse livro de Filemão nós observamos o seguinte: ele fala que Marcos era cooperador dele. Então Paulo diz que Marcos é seu cooperador no livro de Filemão. Então está quebrado toda aquela hipótese, toda aquela acusação de que eles terminam inimigos. Então a gente já observa que em algum momento eles fizeram as pazes e voltaram a ter aquela comunhão da igreja. Paulo chega então na segunda prisão. Está no governo de Nero. Nero incendeia a cidade e começa a buscar os cristãos, e a liderança principal dos cristãos é Paulo. Paulo então ele é preso, e nessa segunda prisão ele escreve Timóteo 4:11, onde pede para trazer Marcos. Ele está ali numa prisão subterrânea, onde ele cita ali em Timóteo que ele está com muito frio, e eu já tive a oportunidade de ir em Roma no inverno.
se você não colocar uma luva, se você não colocar uma touca, um agasalho, eu chego ao extremo de dizer que você literalmente morre de frio. É um frio que adoenta. E Paulo ele está numa prisão subterrânea e parece que embaixo da terra o frio ele fica de tal forma que vai destruindo todas as forças humanas. Então essa é a situação que Paulo está passando no final da sua carreira, que ele escreve ali, que guardou a fé e combateu um bom combate. Imagine o momento físico que ele está passando. E ele escreve ali em Timóteo, escreve a carta de Timóteo, onde 4:11 diz que para trazer Marcos, porque ele era muito útil para o ministério. Então nós temos uma convicção, uma esperança que Marcos vai até Paulo ali no final da carreira de Paulo, chega ali, acompanha ele a trajetória final, e Marcos então se torna assim um discípulo de Paulo. Então os ensinamentos de Marcos, ele não é somente de Paulo, porque em 1 Pedro 5,13, Pedro chama Marcos de filho. Então veja qual que é a trajetória de Marcos, qual que é o ambiente de Marcos e quais são os mentores, as pessoas que ele está ali escutando, aprendendo, anotando todos os ensinamentos. Então Marcos ele inicia com uma família cristã, onde a igreja de Cristo reunia-se na casa da mãe dele, Maria. Maria, uma serva temente a Deus, porque ela se expõe ali a soldados romanos destruírem a sua casa, queimarem a sua casa, para fazer ali como se fosse um centro da igreja. Marcos ele é ensinado por Barnabé, um grande discípulo de Deus, mas sobretudo por Paulo. Ele termina junto com Paulo. Então imagine os ensinamentos que ele absorve ali de Paulo. E por fim, ele também se torna um discípulo de Pedro. Então esse é o ambiente que Marcos nos ensina, que devemos estar sempre contemplado, sempre próximo daquelas pessoas que temem mesmo a palavra de Deus. E para finalizar, o que o livro em todo, o evangelho num todo de Marcos nos ensina? E se observarmos detalhadamente, 41 vezes no evangelho está escrita a palavra logo, em seguida e imediatamente. Ou seja, o foco de Marcos na história, na trajetória de Jesus Cristo, é mostrar que Jesus Cristo era uma pessoa de extrema ação, de extrema atitude, que ele não parava, que ele estava todo o tempo trabalhando. E esse deve ser o nosso foco na face da terra. Devemos ser imagem e semelhança de Cristo, devemos ter o logo, vamos logo agir rumo àquela pessoa que necessita da nossa ajuda. Vamos em seguida, mesmo tendo já ajudado, já existe uma outra pessoa necessitando, imediatamente para que estejamos pregando a palavra de Deus. E eu finalizo com esse exemplo de Cristo. Cristo inicia o seu ministério ali no Rio Jordão. Logo em seguida ele vai para o deserto. Muitos dizem, historiadores dizem que é o deserto de Jericó. Se nós observarmos a caminhada de Jesus, ele nasce em Belém, ele cresce em Nazaré, ele aplica o seu ministério no Mar da Galileia, na região ali de Cafarnaum, que tinha 30 cidades ao redor do mar. Ele vai para ser crucificado em Jerusalém, ele ressuscita em Jerusalém, já vai encontrar os seus discípulos no Mar da Galileia. Ele sobe ao céu ali na região entre Betânia e o Monte das Oliveiras. Então o ministério de Cristo é ação. Não podemos de forma nenhuma ficarmos em inércia, ficarmos esperando, simplesmente indo à igreja, esperando a volta de Cristo. Então esse vídeo nos ensina, nos mostra que devemos sim, imediatamente, urgentemente, pregar a palavra de Deus, para que todo aquele que nele crê seja curado das enfermidades, dos pecados, e possamos estar todos juntos um dia junto ao único e verdadeiro Deus. Que essa meditação e a paz de Deus adentre em vosso coração.